Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, o Evangelho de hoje nos fala sobre um banquete. Na primeira leitura, fala que Deus preparará um banquete sobre o monte de Jerusalém. E no Evangelho de hoje nós lemos que o reino dos céus é como a história das núpcias que um rei preparou para o seu filho, também um banquete. De alguma forma, hoje, a liturgia nos coloca diante da vida eterna, tanto que o Salmo fala: na casa do Senhor habitarei eternamente. E meditando um pouco sobre o Evangelho, preparando a homilia, eu me lembrava de um colega meu. Eu logo cedo saí de casa para ser missionário, com 21 anos, numa casa de comunidade de vida. E logo, infelizmente, tinha muito pouco tempo para os meus amigos, né? E ele era muito próximo a mim e ele disse: Desmar, o que me consola é saber que no céu a gente vai poder jogar videogame, né? Porque ele queria muito que eu fosse para a casa dele, para a gente brincar, alguma coisa assim, jogar videogame, conversar besteira. E claro que eu achei graça, mas lá no fundo do meu coração eu pensei: rapaz, se tem uma coisa que eu não vou fazer no céu, tá? É jogar videogame, né? Imagina estar lá com a Santíssima Virgem Maria, com São João Paulo II e perder tempo jogando videogame. Mas brincadeira, eu queria contar esse pequeno caso, meus irmãos, porque às vezes os católicos têm essa imagem de que o céu, ela é a realização das nossas delícias, como se no céu fôssemos realizar os nossos maiores prazeres. E não é muito bem isso, tá? O céu, ele é um banquete. O céu é a alegria com Deus, é adorar a Deus. E certamente a maior imagem que nós podemos ter do céu aqui na terra é a missa, que é o banquete eucarístico. Então, se um católico não gosta da missa, viu, pessoal? Talvez você não esteja preparado para o céu, tá certo? Se você fica enjoado, cansado da missa, se você às vezes falta à missa porque tem coisa mais importante para fazer, talvez o seu coração não esteja preparado para o céu. E Deus não vai fazer essa, entre aspas, maldade com o seu coração, lhe obrigar a passar a eternidade participando de algo que você não gosta. Brincadeiras à parte, meus irmãos, minhas irmãs, a missa, de fato, ela é o banquete nupcial do Cordeiro. O padre fala, uma das locuções que ele fala ao elevar o Santíssimo Corpo de Cristo antes da comunhão é: bem-aventurados os convidados para as núpcias do Cordeiro, para o banquete do Cordeiro. Mas a missa não é só um banquete, a missa também é um sacrifício de Cristo realizado por nós. E é exatamente o sacrifício de Cristo realizado por nós que rompe a teia que unia todos os povos, como lemos na primeira leitura, o pecado. Interessante isso, o pecado é como essa teia de aranha invisível que permeia toda a humanidade e une os povos. E na primeira leitura nós lemos que o profeta diz, em nome de Deus, que ele romperá com essa teia. É o sacrifício de Cristo que é realizado e rompe com essa teia. E na segunda leitura nós vemos uma coisa também muito interessante. São Paulo, ele comenta que sabe viver na penúria ou na riqueza, que sabe viver nas adversidades ou na abundância. E ele usa aquela frase que muita gente gosta de postar nas suas redes sociais, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Vejam, ele consegue viver nas adversidades, na riqueza e na pobreza, porque Paulo entende que o verdadeiro combate que ele trava não são pelas coisas desse mundo. A verdadeira batalha que ele trava é uma batalha interior, é a batalha contra o pecado, é a batalha que permeia todo o universo. Ultimamente nós estamos vendo nas redes sociais, especialmente o conflito que existe em Israel e Palestina, né? E muitos corações ficam aflitos. E claro, essa nossa aflição como católicos deveria se transformar, antes de tudo, em oração por esses povos. Mas há muito tempo atrás nos lembrávamos também do combate da Síria, das guerras que a Rússia empreendia ainda, não é? Mas vejam, meus irmãos e minhas irmãs, existe uma batalha muito mais profunda, que acontece não só dentro da nossa casa, mas dentro do nosso coração, que é a batalha contra o pecado. Vejamos, a batalha de Israel e Palestina, as batalhas na Rússia, podem desencadear
a guerra mundial. E certamente essa é a preocupação de muita gente, né? Fica até ansioso com relação a isso. Mas mesmo perante uma guerra generalizada, não pode destruir a alma do homem. Mesmo diante de uma situação de guerra, podem existir santos, como foi no caso da Segunda Guerra Mundial. São Maximiliano Maria Kolbe, Santa Edith Stein, São João Paulo II, dentre tantos outros. A pior e a batalha mais intensa que existe é a que existe dentro do nosso coração. De fato, o coração do homem é um campo de batalha. E é lá que se travam as verdadeiras batalhas espirituais. É por isso que Paulo, ele focava no seu interior, porque ele sabia que ali existia uma batalha muito maior. Ele não se preocupava se vivia na abundância ou na miséria. Se ele vivia um período de calmaria ou de tribulação, o que importava a ele era lutar o bom combate, completar a sua carreira. Nós dizemos: tudo posso naquele que me fortalece. E às vezes isso parece uma maneira de dizer que eu tudo posso. Mas na verdade deveríamos nos perguntar: aquele que me fortalece, tudo pode em mim? Aquele que me fortalece, tudo pode em mim? Ou eu coloco barreiras para Deus agir na minha vida? Não, Senhor, aí já é demais, né? Tu está me pedindo isso, mas isso aqui já é demais. Abandonar esse pecado, abandonar essa prática, crescer nessa virtude, aí já é demais. Não, calma. Eu também não posso ser assim tão radical, né? E com 1000 desculpas, vamos colocando as barreiras para a ação de Deus na nossa vida. Vejam, meus irmãos, a verdadeira libertação que acontece, diferente do que o povo judeu pensava, não era uma libertação política, temporal, porque o povo judeu, infelizmente, viveu a sua vida inteira, quase inteira na verdade, dominado por outros povos. E quando Jesus nasceu, eles eram dominados pelos romanos. Então os povos judeus esperavam que Jesus viesse, o Messias viesse, para libertar politicamente Israel. Eles não entendiam que a libertação que Cristo queria causar neles era a libertação do pecado. Não era a libertação de um governo injusto, porque a maior injustiça que acontece no homem é quando ele anda sob o jugo do pecado, e o pecado tira a imagem e semelhança de Deus. Graças a Deus, aqui nessa cidade, Boca do Acre, nós temos poucos moradores de rua, mas lá em Fortaleza, de onde a gente veio, existem muitos moradores de rua e infelizmente a grande maioria viciado em crack. E a gente andando nas ruas de Fortaleza à noite, existe um termo que eles mesmos, os moradores de ruas, usam, que é zumbizando. Porque de fato, eles andando na rua parecem zumbis. A imagem e semelhança de Deus, aquela beleza que Deus colocou no coração de todo ser humano, foi manchada e destruída pelo pecado. Porque aqueles homens sequer têm a aparência de homens, parecem zumbis. Essa é a verdadeira libertação, meus irmãos. A libertação do pecado que Deus quer realizar. Um coração destruído pelo pecado, ele perde aquela beleza que foi dada por Deus. Por quê? Porque se alimenta de coisas que não são do banquete do Senhor, que podem até serem gostosas, saborosas, mas que não alimentam a alma. Os pais e as mães aqui estão, sabem bem disso, que picolé, pipoca, skinny, bombom não alimenta nada, mas é isso que a criança quer. A criança, se comer só essas coisas, vai engordar, mas não vai ter os nutrientes necessários. Às vezes, se alimentar bem, entendo a comparação com um banquete, é difícil, mas precisamos educar o nosso paladar para provar dos verdadeiros bens que Deus tem reservado para nós. No evangelho de hoje, falando sobre o banquete, o sentido ele é muito claro, né? Jesus preparou o banquete para o povo da antiga aliança, mas eles não aceitaram o convite. Jesus enviou de novo outros empregados, convidando-os, deu a ele uma outra chance, falando: olha, o banquete está pronto, os animais já estão abatidos, né?
venham. Mas uns disseram: eu vou para o campo, eu vou para os negócios. Outros até mesmo agarraram, mataram os judeus que não aceitaram a mensagem de Jesus. Então Jesus diz para os empregados: olha, a festa está pronta, o banquete está pronto, ide pelas encruzilhadas, chamai bons e maus. Glória a Deus, pessoal, que Deus chamou os bons e os maus. Será que se Jesus tivesse chamado só os bons, nós estaríamos aqui hoje? Jesus também chamou os maus, nos convidou para perto de si, mesmo conhecendo a maldade do nosso coração. Mas, vejam só, quando ele entra na festa, ele encontra um homem sem o traje de festa. Pode parecer contraditório, né? Como é que aquelas pessoas que estavam nas encruzilhadas iam ter roupas de festa? Na verdade, os judeus, quando faziam uma festa de casamento, umas bodas, eles, na entrada da festa, entregavam as roupas para que as pessoas usassem aquela roupa nas festas. O próprio noivo era responsável por dar as roupas para as pessoas. Então, se esse homem estava na festa sem a roupa, era sinal de que ele não tinha sido o quê? Convidado. Ele tinha entrado de penetra, a gente diria hoje. Ele teria invadido aquela festa. E o que é que o Senhor diz? Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Qual é o sentido que isso tem? Todos são convidados, meus irmãos, para participar do banquete do Senhor. Para os judeus, só quem era convidado na mente deles era quem era judeu, quem era de descendência judaica. Mas o Senhor, não sendo acolhido pelos judeus, abre a porta da salvação para todos os povos, bons e maus. Mas para participar do banquete do Senhor, tem que vestir a veste nova, dada pelo próprio Senhor. Que veste é essa? O batismo. E a vida conforme o batismo. Escutem bem, meus irmãos, não adianta estarmos na presença do banquete eucarístico sem termos as vestes novas. Não adianta estarmos na presença do banquete da Eucaristia sem vestirmos as vestes da salvação. Se queremos, por exemplo, ter uma vida como a que todo mundo tem, fazer as coisas que todo mundo faz, mas eu vou para a missa, então Deus vai dar um jeito de me salvar. Não, meus irmãos, precisamos vestir as roupas novas, precisamos assumir um novo estilo de vida, e que muitas vezes é um sinal de contradição para o mundo de hoje. Vejam só, se o evangelho de hoje fala, por exemplo, de que alguns foram convidados e disseram assim: eu fui para o campo. Outro: eu fui para os meus negócios. Outros espancaram os empregados. Hoje, quantas pessoas faltam à missa para trabalhar e ir para o campo? Quantas pessoas não conseguem, por exemplo, vamos celebrar nas comunidades, não conseguem fechar o gado um pouco mais cedo para ir para a missa? Perdão dizer, meus irmãos, o Deus deles não é a Eucaristia, Jesus Cristo humanado. O Deus dele tem 2 chifres e um rabo, e nós sabemos que Deus é esse. Vejamos, quantas pessoas não fecham seus negócios em dias de domingo. Claro, não estou falando daqueles que tratam da saúde, que é uma obrigação pública, tudo bem. Daqueles que têm uma grave necessidade de trabalhar no domingo. Mas pessoas que não conseguem restringir o seu lucro para descansar no domingo. Outros ainda inventam várias desculpas. Ah não, mas o padre não é bom, eu não gosto do jeito dele. Espancam seus empregados e com diversas desculpas faltam do banquete eucarístico do Senhor. Diante do convite de Jesus, meus irmãos, não existe meio termo. Ou nós somos chamados, assumimos as novas vestes e participamos do banquete, ou não. Para terminarmos nossa reflexão, gostaria de trazer uma história do Padre Léo. Aos que gostam do Padre Léo, de saudosa memória, da Canção Nova, da Betânia.
Dita feita, um homem era muito miserável e sua esposa sofria muito com isso, não é? Porque ela não tinha nada de diversão e esse homem ele era muito miserável. Graças a Deus que ninguém é mais assim, não é? Mas vejam, e ele sabia que a sua esposa se incomodava e uma determinada vez decidiu: rapaz, eu vou fazer uma coisa diferente lá em casa. Eu nunca fiz nada de diferente para minha esposa, nunca viajamos juntos, já sei. Vou trazer uma grande surpresa para minha mulher. Vamos fazer um cruzeiro. Aí ele avisou para a mulher, né? Reuniu os meninos, os filhos. A gente vai para um cruzeiro. Aí os meninos: rapaz, só acredito vendo que esse homem, mão fechada como é. E ele disse: tem mais, eu vou comprar a sala VIP, né? Um ingresso VIP para esse cruzeiro. O melhor que tiver, o melhor quarto vai ser o nosso. Eles aceitaram, mas não acreditaram muito não. Aí esse homem foi lá comprar as passagens para o cruzeiro e viu que era muito caro, né? Mas como ele tinha prometido, não podia mais voltar atrás. Comprou a sala VIP e tudo, reuniu a família e disse: tudo bem, comprei, está aqui os ingressos, mas tem uma coisa: a gente não vai gastar nada com comida lá, tá certo? A gente faz um bocado de pão de queijo, um bocado de sanduíche de queijo e leva, porque ruim não vai ser. Vocês não gostam de queijo? Eles gostam, tá bom. Aí todo mundo: rapaz, vamos comer pão de queijo e pão com queijo esses dias tudinho, mas pelo menos a gente vai estar no meio do mar, piscina e tudo bem. E aí quando eles foram entrar para o cruzeiro levando um monte de mala, todo mundo pensando: rapaz, esse povo é rico, viu? Tanto de roupa que eles têm, nada, só pão de queijo. No primeiro dia tudo bem, aquela alegria toda, né? Todo mundo brincando. Aí na hora do almoço, todo mundo vai para o quarto e abre o primeiro, né? No primeiro dia, pão com queijo. Na merenda, pão com queijo. Na janta, queijo com pão. De noite, antes de dormir, pão com queijo. Rapaz, no primeiro dia foi a coisa mais tranquila do mundo, mas no quarto dia, quando eles abriram a mala para tirar um pão com queijo, aquele cheiro já inundava o quarto, eles não aguentavam mais, estavam enjoados. E aquilo que era para ter sido a reconciliação daquele casal começou a gerar novas brigas. E não tinha mais para onde fugir, né? Dentro de um cruzeiro. E a mulher brigava com o marido, aquela confusão grande. E aquele marido, sem saber o que fazer, disse: tá bom, vamos parar de confusão. Vamos comer, mas vamos comer do melhor que tem aqui. A gente sabe que aqueles cruzeiros grandes tem vários restaurantes, né? E eles foram para o melhor restaurante que tinha lá. Chegando naquele restaurante, quando eles foram entrar, se arrumaram a melhor roupa, o maître na entrada disse: não pode entrar não. Aqui só entra quem é da sala VIP. Aí o dono disse: pois deu certo, que eu sou da sala VIP. Aí o maître: mas como, se você não veio nenhum dos dias aqui? Aí ele: não, eu estava experimentando os outros restaurantes que tinham aqui, mas esse é o melhor. E tem mais, o maître disse: é o melhor, e quem é da sala VIP não paga nada para comer aqui. Ou seja, o homem comprou a coisa sem ver. Para ele estava reservado os melhores banquetes, mas ele não provou deles, porque preferiu o quê? Pão com queijo. Qual é a moral dessa história, meus irmãos? Tem muito católico aí, batizado, ou seja, que recebeu o cupom VIP, com a primeira Eucaristia e a Crisma, ou seja, tem acesso a todas as graças que Deus quer lhe dar, mas preferem comer pão com queijo. Não vão para o banquete que o Senhor reservou para eles, por ter um espírito miserável. Não se abrem a todos os tesouros da graça que Deus tem reservado. Não frequentam o Santíssimo Sacramento. A sala da confissão é uma vez ou outra, e ainda é com a cara fechada, achando ruim. Não, meus irmãos, nós queremos provar de todas as graças, todas as iguarias que Deus tem reservadas para nós. Que a Virgem Maria, nossa mãe, nos ajude nesse caminho para o céu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,